Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, porque esta palavra poderosa, ó Deus, fala ao meu coração, e certamente falará ao coração dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor nos traga clareza, discernimento, que o Senhor nos traga, ó Deus, compreensão desta palavra, um comprometimento, ó Deus, com a obra que o Senhor tem feito na terra. Por isso, ó Pai, traga cada pensamento cativo ao Senhor, cada pensamento aqui a tua presença, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, estar totalmente imersos nesta palavra, aprendendo do teu Espírito, aprendendo, ó Deus, através do poder e da manifestação gloriosa do teu Espírito por meio da palavra. Meu Deus, conduze-nos ao entendimento, à mudança de mente, ao comprometimento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Meus amados, nós vamos falar sobre esta palavra escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E a partir dessa palavra nós vamos meditar um pouco sobre a obra missionária no mundo. E eu quero que você fique bastante atento, porque Deus vai ministrar ao seu coração. E a minha pergunta nesta noite é: de que modo você conheceria a Cristo? De que modo você entraria pela porta da graça, se alguém não se comprometesse com a verdade do Evangelho há tantos anos? Se a obra confiada a homens fiéis, a homens idôneos, quando Jesus, antes de subir ao céu, chamou seus discípulos e disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, porque vocês serão revestidos e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. A ordem de Jesus foi clara: esperem, vocês serão ungidos, vocês serão revestidos de poder, e ao serem revestidos de poder, vocês espalharão esta mensagem pelo mundo. E o que eles fizeram? Eles permaneceram em Jerusalém, reunidos em oração, unidos como comunidade, preparados para a obra a que o Senhor os tinha chamado, esperando o revestimento, até que do alto o Senhor os revestiu de poder e de autoridade, e eles passaram a compartilhar esta palavra. Mas o contexto em que eles começaram a espalhar esta palavra, o contexto em que eles começaram a cumprir esta missão, foi um contexto de perseguições, de luta, de extermínio. Aqueles que eram pegos dentre eles, que eram líderes, eram mortos, e quando a sua morte agradava a população, as autoridades pegavam outros, prendiam outros, como fizeram com Tiago, como fizeram com Pedro, como fizeram com João, e foram fazendo, porque viram que isso estava agradando ao povo, que eles fossem exterminados, que eles fossem mortos. Alguns morreram, outros foram libertos miraculosamente, outros escaparam fugindo para outras terras, e eles se espalharam, e eles começaram a anunciar em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Você lê em Atos que em 2 anos, todo o mundo conhecido por eles, daquela região, estava evangelizado. De repente poderia ter chegado à sua mente a concepção: pronto, a obra está concluída, todo mundo conhecido por nós está evangelizado. Jesus mandou que fôssemos até aos confins da terra, nós fomos até onde nós poderíamos alcançar. Eles poderiam ter parado,
mas não pararam. Eles não pararam. Eles continuaram indo de lugar em lugar, propagando a mensagem, sendo perseguidos, sendo mortos, e continuaram, década após década, século após século, e foram anunciando, até que alguém chegou ao seu ouvido, alguém chegou à sua família, talvez alguém tenha chegado primeiro aos seus avós, depois aos seus pais, trazendo a mensagem do evangelho transformador. Não sei quanto a você, quando eu nasci, o meu pai já era cristão. Quando meu pai nasceu, o pai dele era cristão há 10 anos, convertido na igreja metodista. Quando meu pai nasceu, ele nasceu num contexto metodista. Ele nasceu num contexto em que ele já ia para a escola bíblica dominical, frequentava os cultos, aprendia, e quando nós nascemos, nós começamos a ser já ensinados desde muito cedo ao caminho do Senhor. Então nós frequentávamos a escola bíblica dominical, nós íamos aos cultos, dormíamos nos cultos, ganhávamos beliscões, para não continuar dormindo, mas nós aprendemos o temor do Senhor e o caminho do Senhor. Mas foi possível porque alguns missionários metodistas chegaram nessa região, no interior do nosso estado, no sul do estado. Só foi possível porque antes deles alguém mais se interessou por este país, e assim por diante. Se você for mapear, alguém se interessou por deixar a zona de conforto da sua casa, do seu lar, do seu lugar, e anunciar a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, com base no que nós lemos em Paulo aqui, aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ninguém jamais fará missões se envergonhando do Evangelho de Cristo. Ninguém jamais se moverá para 1 milímetro sequer para fora da sua zona de conforto, se não for confiando que esta palavra transforma vidas. Ninguém vai se mover enquanto não se realmente comprometer, como cristão que é, com viver uma vida cristã. Com viver uma vida cristã genuína, uma vida cristã de quem medita na palavra do Senhor, uma vida cristã de quem se compromete com os valores, princípios da fé cristã. Ninguém vai sair em missão se primeiro apaziguar a sua vida em Cristo, em Deus, confiando que Ele primeiro transformou a sua vida. Se eu falar para alguém que o Evangelho transforma, sem que ele transforme primeiro a minha vida, não passarei de um mero vendedor de mentiras. Então, o primeiro compromisso com esta palavra é que o Evangelho transforma. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você foi chamado para ser salvo por Cristo. Você foi chamada para ser salva por Cristo. As concupiscências desse mundo, os pecados, tudo mais que pode ser muito sedutor para cada um de nós, amados, e cada um de nós é tentado em alguma área específica. Tudo isso que nos tenta é de fato uma tentativa de nos tirar do caminho da graça de Deus. É uma tentativa. Mas quando você mergulha no Evangelho, o Evangelho significa a boa notícia de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Esta é a boa notícia. A boa notícia não é que há um inferno esperando com a boca aberta para quem não crê. Esta não é uma boa notícia. Embora seja uma mensagem que a Bíblia traga. A essência do anúncio do Evangelho é justamente o fato de que há um céu de portas abertas, há um caminho, há uma porta, há um aprisco do bom pastor aguardando por cada pessoa que abraça a fé em Jesus Cristo, crê que Ele é o Filho de Deus e confessa com seus lábios. Esta é a verdade do Evangelho, e esta verdade transforma pessoas. Sabe? Há vidas transformadas, famílias transformadas, nações transformadas pelo poder de Cristo.
Essa semana eu vi uma charge, na verdade eu vi uma imagem e alguém fazendo um comentário a respeito do fato de que muitos senhores de escravos eram cristãos. Eram cristãos. No Brasil e fora do Brasil também. E fato, irmãos, é um fato que é deplorável a exploração do homem pelo homem. É deplorável que pessoas precisem na sociedade ou tenham tido no passado que se submeter à escravidão. É deplorável que um ser humano seja submetido a condições de trabalho aviltantes hoje em dia. Isso faz parte da maldade, da exploração do homem na sociedade desde sempre. E mais deplorável ainda é que alguém consiga ir a um culto do domingo depois de ter açoitado um ser humano no tronco ou o que quer que seja. É deplorável que alguém ache que pode aparecer diante de Deus com a cara de tacho depois de ter escravizado alguém. Sim, em qualquer área. É deplorável. Mas Jesus disse o seguinte: vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados, Jesus veio para a libertação humana e para a liberdade humana e não para a escravidão. Então nós dizemos não para qualquer pessoa que, dizendo-se cristã, se torna escravizadora de quem quer que seja. Seja pelo poder que tem, seja pelo dinheiro que tem, seja pela posição social, seja pelo que for. Ninguém deve ser escravizado. Jesus nos trouxe para nos colocar em liberdade, nos trouxe para a graça. Mas durante alguns séculos, irmãos moráveis, por exemplo, para anunciar o evangelho aos escravos, eles iam conviver com eles e trabalhar nos campos de escravos, para que eles tivessem a oportunidade de compartilhar o evangelho. Porque o aprisionamento da sua vida significaria que eles teriam a oportunidade de anunciar o evangelho que liberta para a vida eterna. Pode ser que uma pessoa tenha a sua condição social mantida, embora creia em Cristo. Quantas pessoas há que moram em lugares de vulnerabilidade, de risco, lugares violentos e muitas vezes sofrem muitas opressões, mas creem no Senhor Jesus Cristo. O fato é, embora elas estejam vivendo um contexto escravizante e perigoso, no seu coração há paz. No seu coração elas estão em paz. No seu coração elas estão caminhando pelo mundo como quem crê. Por isso diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, embora as circunstâncias sejam difíceis, essas pessoas estão vivendo pela fé, porque se encontraram com o Salvador, porque ouviram o evangelho. E por que é que elas ouviram o evangelho? Porque alguém teve coragem de entrar nos lugares mais difíceis desse mundo contemporâneo, violento e perigoso, e anunciar a palavra da graça de Deus. Porque alguém recebeu a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e colocou a sua mochila nas costas e saiu para fazer isto. Quando nós falamos de missão, justamente nós falamos de uma incumbência intransferível. Intransferível. Eu estava lendo sobre um soldado japonês, um tenente, e Hiro, o nome dele, Onoda. Este homem foi designado pelos seus superiores para lutar no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Ele foi designado para lutar nas Filipinas. O exército aliado estava lutando ali contra o exército japonês, que havia dominado o lugar. E a sua missão foi: vá para lá, procure atrapalhar o exército inimigo o quanto você puder. A ordem é: sobreviva, não se renda e não se suicide.
sobreviva, não se renda, não se suicide. Nós vamos te buscar quando essa guerra acabar. E ele foi para lá em 1944. E aconteceu que os aliados se fortaleceram e tomaram o lugar. Mas em 45 a guerra acabou. Mas este homem tinha recebido uma missão, que era atrapalhar o exército inimigo e continuar ali em batalha, e não se render, não se entregar, e só sair de lá quando ele fosse resgatado por aquele que o enviou. E este homem continuou ali. Quando o seu pelotão foi capturado, ele se escondeu na mata com mais 2 colegas. Depois um se entregou ao exército inimigo e o outro morreu, e ele continuou sozinho. E ele se embriou na mata, e ele ficou 30 anos lá. 30 anos. Ele foi descoberto em 1974 por um outro jovem japonês que tirou foto com ele, levou ao Japão e disse: ele não está morto, tinha sido dado como morto em 1960, a guerra acabou em 45, a guerra não acabou para ele. Ele ficou 30 anos porque ninguém foi resgatá-lo, e ele recebeu uma missão e ficou para cumprir a sua missão. Ele não se rendeu, não se matou, não se entregou, viveu na mata por 30 anos sozinho, para cumprir a sua missão, dada por um superior. Um homem de brio, homem de fibra, homem que sabe o que é honrar uma missão. O exército japonês as pessoas tentaram com diplomacia tirá-lo da mata. Ele disse: não saio, porque eu só saio se um dos meus superiores vier me tirar daqui, porque foi esta a ordem que eu recebi. Encontraram um superior dele, que tinha se tornado livreiro, e o homem foi até as Filipinas, disse para ele: por ordem imperial, você está desobrigado de todas as suas obrigações militares, e a partir de agora você já não vai. Ele não se rendeu, ele não se matou e ele não morreu. Ele cumpriu a sua missão totalmente. E quando ele foi desobrigado, ele saiu da mata e voltou para o Japão. Se apresentou com a mesma arma que ele saiu em 44, com a adaga que a mãe dele tinha dado, e com a mesma farda, e com 500 cartuchos. Ele se tornou um exemplo mundial de alguém que entende o que é uma missão. Amados, eu quero entender aqui como é que eu posso receber uma missão, não de um homem, mas a missão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não me mover em direção à missão que Ele me deu. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. A minha oração precisa chegar aos 4 cantos do mundo. O meu recurso, o que eu posso disponibilizar de recursos para missões, precisa chegar aos 4 cantos do mundo. A minha palavra pode chegar aos 4 cantos do mundo. Eu já disse aqui algumas vezes, quando nosso culto é transmitido, às vezes há pessoas do outro lado do mundo assistindo ao nosso culto, ouvindo esta palavra. Hoje, com a tecnologia, nós podemos chegar a muitos lugares. Nós podemos fazer mais, nós podemos nos mover. E observe, amados, que a história desse homem é a história de um homem que fica sozinho, mas não abre mão da sua missão. Mas ela é bastante simbólica, eu entendo como bastante simbólica, porque ele só parou de fazer o que foi mandado fazer, quando o seu superior veio e disse: agora está na hora de voltar para casa. Para o mundo inteiro a guerra acabou em 45, para aquele homem ela só terminou em 74. Porque foi quando alguém que deu a ordem para ir, disse: agora chega, agora vem. Quando nós cristãos entendermos que há quase 2000 anos, o nosso mestre disse para ir, até agora ele não disse para parar de ir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. E Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Então a primeira coisa é:
Que tipo de vida nós estamos levando, amados? Que tipo de cristãos nós temos sido? Que tipo de cristão nós temos sido? Outro dia encontrei um jovem que eu certamente conheci na minha juventude aqui em São Mateus, mas não me lembrava mais dele. Ele depois falou o seu nome para mim, e falamos um pouco, trocamos algumas palavras ali. Eu disse para ele, na hora, eu disse para ele: eu vim para cá, eu estou pastoreando uma igreja aqui em Guriri, vai ser muito bom receber uma visita sua. Ele ficou meio constrangido. Eu disse: não precisa ficar constrangido, se você não quiser ir, não há problema. Ele disse: não, é que eu sou ateu. Eu falei: ah, sim. Sabe, não há problema. Outro dia encontrei um outro que professa uma outra religião, uma religião afro-brasileira. Aliás, não foi nem eu que convidei, foi Bia. Convidou, ele disse: vou fazer uma visita à sua igreja. Ela disse: será muito bem-vindo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que seja quem for que estiver pregando neste púlpito, estará pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, que transforma vidas. Quem quer que venha aqui, seja quem for, que estiver com seu coração quebrantado pelo Senhor, quebrantado pelo Espírito de Deus, ouvir esta palavra, será transformado, porque o evangelho transforma. Não há reforma no evangelho, é transformação. E aí não importa se a pessoa é evangélica a vida inteira, mas não foi transformado, se é cristão a vida inteira não foi transformado, se é de outra religião não foi transformado. Quando ela for transformada pelo evangelho, a sua vida é mudada, e essa pessoa passa a viver de maneira diferente, embora o contexto muitas vezes seja o mesmo. Então eu quero crer, amados, que quando eu falo do evangelho para alguém, eu falo de algo que transformou a minha vida, e eu tenho visto transformar a vida de milhares de pessoas. O evangelho transforma. Não se envergonhe do evangelho. Fazer missão é isto, é entender que uma missão foi dada pelo Senhor para anunciarmos o evangelho, e há um espaço para cada um de nós no reino de Deus para multiplicar vidas, para frutificar, para anunciar esta palavra, para convidar alguém para ir à igreja, para ministrar a palavra a alguém, para pegar esta palavra que está ouvindo e pegar o link depois e dizer: olha, ouve esta mensagem aí, porque ela pode transformar a sua vida. Que pode compartilhar uma mensagem de texto com alguém, uma mensagem de áudio, de vídeo, que pode anunciar um versículo bíblico, seja como for. Seja como for. Nenhum de nós foi chamado para ser espectador no reino de Deus. Todos fomos chamados para sermos missionários, para levarmos a palavra. Nós não somos nós não somos autores da palavra, nós não somos donos da mensagem, mas nós somos porta-vozes desta palavra. Então eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: creia que o evangelho transforma. Se hoje você entrou aqui, ou se hoje você nos ouve, e de repente sua vida ainda não foi transformada, coloque sua vida no altar do Senhor hoje, e diga: Senhor, eu quero uma transformação de vida para mim, para minha família, eu quero me comprometer com o Senhor. Mas se, amém, amém, Deus te abençoe, é isso aí. E quando você fala, Deus te ouve e te atende. Você entende isso? E depois de Deus ter atendido a sua petição e recebido, você anda por fé. E quando você anda por fé, você pega esta palavra e multiplica, e planta a semente da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Para encerrar, amados, o missionário Alexandre Duff, escocês do século XIX, nasceu em 1806, viveu até 1872, 76, se não me falha a memória. E ele foi impulsionado a ir fazer missões na Índia, lugar difícil para se fazer missões, e ele foi. E vendo que sua obra estava tendo muita dificuldade, ele teve uma ideia, colocou essa ideia diante do Senhor,
e abriu escolas e começou a ensinar com alta qualidade para as crianças indianas, ensinando inglês, ensinando outras matérias, e ele então ensinou a milhares de crianças, milhares. Quando ele saiu da Índia, voltando para a Escócia, deixou uma pequena igreja, mas cada uma daquelas almas foi recuperada, foi resgatada por Cristo na cruz do Calvário, e ele retornou para a sua terra, e quando ele retornou, ele foi pregar na sua igreja, e havia centenas de jovens, era um culto com muitos jovens, e ele fez um apelo: jovens, eu estou velho, eu voltei para morrer na Escócia, e eu gostaria de saber, quem de vocês se voluntaria para voltar para a Índia, porque há muito trabalho a se fazer para anunciar o Evangelho na Índia? E ninguém se moveu. Ele insistiu e ninguém se moveu, até que ele ficou tão exasperado que ele passou mal e desmaiou no púlpito. E eles pegaram Alexandre Duff, levaram para um lugar atrás, e o médico começou a atendê-lo, e ele recobrou a consciência e falou: deixe-me voltar, eu preciso continuar o apelo. E o médico disse: o seu coração está muito fraco. Ele disse: não, eu preciso continuar o apelo. E ele voltou para o púlpito e disse: quando a rainha Vitória convocou os jovens para a guerra, centenas de jovens prontamente se apresentaram, mas o Senhor Jesus chama, e nenhum de vocês tem coragem de se levantar. E ainda nenhuma resposta. Então ele disse: muito bem, então eu voltarei para a Escócia, então eu voltarei para a Índia, e se eu não puder fazer mais nada, eu vou me deitar do lado do Ganges, do lado do rio Ganges, e morrerei ali, para que os indianos saibam que pelo menos um escocês ainda se importa com as suas almas. Você entende isso, amor? Existem pessoas morrendo cotidianamente sem Cristo, e nos foi dada a incumbência de pregar esta palavra. Aquele homem entendia isso, e ele não queria partir dessa terra sem ter deixado alguém que fosse ser o seu sucessor na Índia. Mas quando ele fez este apelo e concluiu, dezenas de jovens vieram à frente e se comprometeram com a obra missionária, e depois da sua morte, eles foram fazer missões na Índia, porque ele tinha ido com um compromisso de entregar a sua vida inteira por aquela obra. Existem pessoas de fibra servindo, como aquele japonês de fibra serviu o exército japonês imperial até que os seus superiores voltarem. Existem homens e mulheres de fibra que têm morrido nos campos missionários, nos campos em que eles têm anunciado a obra. Existem homens e mulheres de fibra que estão anunciando a palavra aqui nesta cidade, nos hospitais, nas penitenciárias, nos bairros. Existem homens e mulheres de fibra em todo lugar, porque a obra de Deus não para se eu parar, e a obra de Deus não para se você parar, mas cada um de nós vai se apresentar um dia diante do Senhor para dar conta daquilo que fez e daquilo que poderia ter feito, mas se omitiu em fazer. Qual é o seu lugar no reino de Deus? O que Deus te deu para fazer? Existem dons investidos em você por Deus, existem habilidades, existe uma riqueza na sua vida que Deus quer que você semeie pelo mundo, uma riqueza em inteligência, uma riqueza em palavra, uma riqueza em recursos financeiros, uma riqueza em habilidade culinária, uma riqueza em cuidados médicos. Eu não sei qual é a riqueza que Deus colocou na sua vida, mas eu sei de uma coisa: Deus me chamou para pregar, eu estou pregando. Deus me chamou para ensinar, eu estou ensinando. Mas eu sei que Ele tem muito mais para fazer através da minha vida, e eu sei que Ele tem muito mais a fazer através da sua vida também. Vamos colocar em pé. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Se houver alguém, feche os seus olhos, se houver alguém nesta noite, que entrou nesta igreja, que veio aqui hoje, mas percebe que a sua vida, o seu coração está longe do Senhor, e você quer se aproximar, mas nem sabe como, quero que você coloque sua vida diante do Senhor agora, e onde você está, você apenas diga: Senhor, eu estou aqui, com o coração quebrantado, eu preciso receber o teu perdão e a tua graça. Coloque sua vida diante do Senhor hoje. Se houver alguém entre nós aqui, que o Senhor chamou para uma obra específica, que está parada na sua vida, está paralisada, arrependa-se hoje em nome de Jesus, porque se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Durante muitos anos na minha vida eu retardei o chamado de Deus, eu fugi. Pode ser que isso aconteça com alguns aqui também. Se isso está acontecendo com você, arrependa-se agora em nome de Jesus, porque é pecado. E peça ao Senhor que te perdoe, peça ao Senhor que quebrante seu coração, peça ao Senhor que renove a sua força, peça ao Senhor que renove o seu chamado. E comece a fazer o que o Senhor te deu a fazer hoje, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, e enquanto eu oro, você coloca a sua vida diante do Senhor, seja qual for a sua condição. Aqui você não será julgado, muito pelo contrário, Deus te trouxe aqui hoje para te acolher, para tratar da sua vida, e para te colocar exatamente onde Ele deseja. Pai de amor, em nome de Jesus, eu coloco em primeiro lugar a minha vida nas tuas mãos e a minha família. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nos tem chamado para esta obra e para a obra do Senhor, ó Deus, há muitos anos. E agora, ó Deus, nós estamos caminhando conforme, ó Deus, esta obra está caminhando conforme nós entendemos que o Senhor nos chamou para caminhar. E nós pedimos a Deus, nos dê clareza, discernimento, visão, para fazer exatamente o que o Senhor deseja, na amplitude que o Senhor deseja. Também coloca a vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai, reunidos, e aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que se houver alguém que está paralisado com vergonha do Evangelho, em nome de Jesus, ó Pai, caia por terra este espírito de timidez, e seja, ó Deus, esta pessoa cheia, revestida do poder e da autoridade do Senhor, ó Pai, porque nós recebemos o espírito de fortaleza, e não o espírito de covardia. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca ousadia nesta vida, coloca ousadia nesta vida, coloca ousadia nesta vida, Senhor, autoridade, ousadia, intrepidez, coragem, para fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Meu Deus, traga clareza à nossa mente sobre quais são os dons que o Senhor colocou nas nossas mãos. Alguns receberam, ó Deus, a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, dons sobrenaturais. Alguns receberam, ó Deus, o dom da liberalidade e recursos para semear na tua palavra, no teu reino, na tua obra. Alguns receberam, ó Deus, habilidades para cuidar de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Alguns receberam, ó Deus, habilidades para cuidar de pessoas como médicos, enfermeiros. Meu Deus, há tantas possibilidades e há tanta gente na inércia, mas, ó Deus, a tua missão não para, e a missão foi dada a cada um de nós para compartilhar o Evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, que aqui nesta noite, e onde esta palavra chegar, pessoas estejam se comprometendo com a tua palavra, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, amados, se houver alguém nesta noite que não tinha feito uma aliança com Cristo e quer fazer, e quiser uma oração, pode vir à frente. Se houver alguém também que estava paralisado no seu dom, naquilo que Deus te chamou para fazer, e você quer orar juntamente comigo, para você renovar o seu compromisso com Deus e com a obra que Ele te chamou para fazer, vem à frente também. Nós queremos orar pela sua vida. Se houver alguém, se não houver,